Em relação ao jogo do Sporting, Sporting que foi a Nápoles e acabou por perder por 2-1. Eu fiz a antevisão do jogo e por acaso até acertei no 11 do Nápoles, acertei na sua totalidade. Já na equipa do Sporting já não fui acertando, até porque Rui Borges trouxe aqui algumas alterações. Acredito que foram alterações necessárias para o jogo, porque foram jogadores que lhe deram confiança para o jogo do Nápoles. Olhas para a equipa do Sporting, tu tens Eduardo Quaresma com a saída do De Bast, tens aqui a grande novidade, João Simões acabou por ser titular num lugar que vai jogando o Košarashvili ou Morita. A Morita não estando a 100%, a aposta de João Simões fez sentido. Agora, depois do jogo ter acabado, fez um grande jogo, este miúdo do Sporting. E depois Pote acabou por ser, jogador também muito influente do Sporting, para a entrada de Jenny Catamo. Jenny Catamo a jogar à esquerda, não é certamente a solução melhor para o jogador, mas foi a escolha de Rui Borges para a saída de Pote, e na frente também Luís Soares é um jogador muito importante do Sporting, que acabou por dar então a entrada ao Ioannidis. Naquilo que foi os jogos, a minha observação à equipa do Nápoles, o Nápoles tem apenas uma derrota naquilo que é a competição interna e essa derrota foi frente ao Milan por 2-1 na jornada anterior, e o Nápoles que vem também de uma derrota para a Liga dos Campeões, frente, creio eu, ao Manchester City, onde o capitão, o lateral direito, foi expulso, e houve a necessidade de António Conte colocar o Spinazzola. Fui vendo a equipa do Nápoles, uma equipa bastante agressiva, e na altura eu comentei que o Sporting iria ter imensas dificuldades, muito pelo corredor central. Isto porque Kevin De Bruyne e McTominay são jogadores que vão permutando muito o seu posicionamento, em que muitas vezes o McTominay, estando no meio, Kevin De Bruyne aparece uma parte de centro-esquerda, mas Kevin De Bruyne também muito dentro para a subida do Gutiérrez. Gutiérrez deve ser dos elementos mais fracos desta equipa do Nápoles, e creio que o Sporting também conseguiu ter uma boa abordagem, principalmente por Kenda. Kenda, na minha ótica, fez também um excelente jogo. A dificuldade estaria aqui no espaço central, até porque Lobotka, que é o vértice do tal triângulo, não é? Se juntar Kevin De Bruyne, Lobotka continua a ser o 6, que se tu lhe deres espaço para pensar, acabará por jogar de cadeirinha e soltar depois os outros elementos. A dificuldade do Sporting estaria com João Simões e Ullmann, naquilo que é João Simões e Ullmann, McTominay e Anguissa, mas depois Lobotka teria que ser um jogador a ser controlado por parte do Sporting. O Sporting defende num 4-4-2, em que mete o Ioannidis e o Trincão, e faz então aqui duas linhas de 4. O controlo que se fala por parte do Sporting sobre a equipa do Nápoles deveu-se a um trabalho exemplar de Ioannidis e Trincão, e é aquilo que eu costumo dizer, começa-se a defender na frente, porque é na organização defensiva que o Sporting tem que estar forte e os jogadores da frente têm que ter esse compromisso. Ioannidis e Trincão fizeram aquilo que eu chamo o estilo V, não é? É o estilo V porque a depender do lado da bola, o que vai acontecer é que Trincão irá ocupar esta zona e Ioannidis acabará por fechar em Lobotka. Se a bola estiver no outro lado, Ioannidis vai para esta zona e Trincão acabará por fechar em Lobotka. Ou seja, o mais estilo V, que é importante nos avançados, neste caso do Sporting frente ao Nápoles, era controlar o espaçamento de Lobotka, mantendo depois o meio campo, porque se tu pressionas Lobotka e não sai o passe direto para o 6, obriga depois Anguissa ou McTominay ou Kevin De Bruyne a receber a bola, e onde teve aqui João Simões e Morten Ullmann muito bem no corredor central. Acresce aqui outra situação, que é aquilo que eu fui sempre crítico na equipa do Sporting. Parece-me que esta noite o Sporting foi resolvendo essas críticas que eu faço, porque quando a bola está no corredor contrário ao extremo, Kenda também se associou muito por dentro, e acabou por ser positivo. O Sporting foi povoando o corredor central e foi encurtando o espaço
aos médios da equipa do Nápoles. E atenção que eu vi vários jogos do Nápoles e esta equipa é extremamente agressiva a quando da bola e mesmo sem bola. Basta ver, Anguissa é um motor, um trator naquele meio campo, e o Sporting foi anulando aos poucos este corredor central. Aqui o que varia do quadro tático para o jogo é claramente a movimentação dos jogadores, a mobilidade e o erro. E é a partir daí que depois tu vais desbloqueando os tais espaços. Uma primeira parte muito pobre naquilo que foi a incursão do último terço, tanto por parte do Nápoles como por parte do Sporting, ou seja, uma primeira parte que foi jogada box to box, eu costumo dizer que é jogada daqui até aqui, até esta linha da área, e não tivemos grandes oportunidades. Creio que na primeira parte o Nápoles acaba por fazer 7 remates, mas enquadrado só 2, e o Sporting tem um remate enquadrado, e foi ali muito box to box. Agora, na Liga dos Campeões, o ritmo competitivo é elevadíssimo. É um ritmo de um grau de dificuldade muito grande. E na perspectiva que o Nápoles olhava para o Sporting como uma equipa acessível a jogar em nossa casa. Tu olhas para o calendário e tu vês que o Sporting, sendo uma equipa portuguesa, são as equipas que ninguém dá valor àquilo que é o nosso futebol, só nós próprios, e o Nápoles olhava para a equipa do Sporting como acessível para a conquista dos 3 pontos. O Nápoles vinha de uma derrota e precisava desta vitória, já o Sporting vinha do Kairat por 4-1, e ir a Nápoles aumentava essa tal dificuldade, essa probabilidade do Nápoles ser mais forte em casa. Mas o Sporting foi contrariando essa situação, e basta muitas vezes um erro, e basta uma desatenção, e basta uma tomada de decisão errada, a fatura paga-se muito caro, mas é que se paga muito caro. E esta equipa do Nápoles, do António Conte, é uma equipa bastante cínica, que é, se tu não consegues ir por fora, e atenção que Politano foi sempre uma seta apontada à baliza do Sporting, em que o Maxi teve muito bem no controle do Politano. Se não fosse Politano, seria Spinazzola, na esquerda nem tanto, ou era Politano ou Spinazzola. Se o Nápoles não consegue através dos corredores laterais, vai depois dificilmente tentar o corredor central e teria alguma dificuldade. Mas foi a partir do golo ao minuto 36 que eu creio que o Sporting, naquela transição defensiva do Sporting, transição ofensiva para o Nápoles, o Sporting acabou por ter algumas tomadas de decisões erradas no momento em que este jogador, Kevin De Bruyne, consegue desbloquear e achar um espaço no corredor central para injetar o passe para Højlund. Eu creio que o Sporting, com alguma maturidade no meio campo, teria feito uma falta necessária para parar esse contra-ataque. Ali, alguma ingenuidade no meio campo, alguma falta de maturidade, faz com que Kevin De Bruyne, que é um grande jogador, e que eu adoro o Kevin De Bruyne, acabe por encontrar o espaço para injetar depois o passe para Højlund, que o jogador acabou por fazer um golo, e lá está, justiça no futebol seria muito discutível para aquilo que é a competência e o trabalho das equipas, mas na Liga dos Campeões basta um erro que a fatura paga-se muito cara. Depois olhar não só para os corredores laterais e para o corredor central, olhar muito para o avançado Højlund, que é um avançado que foi destratado, foi um avançado muito criticado ano passado por estar no Manchester United, e foi muito injustiçado sobre aquilo que são as suas tendências e características. Ano passado tivemos aqui uma luta sem fim no meu chat, até porque eu conheço Højlund já do tempo da Atalanta, só que no Man United todos são criticados dado ao estado do clube, mas aquelas pessoas que criticavam tanto Højlund hoje tiveram a possibilidade de ver um pouquinho de Højlund, porque eu não acredito que as pessoas estejam a ver 90 minutos do Nápoles para mudar a sua opinião. Højlund é dos avançados mais difíceis de marcar, porque é um avançado que tem uma força incalculável. É um avançado que, por muito que tu te des ao choque e ao duelo, o Gonçalo Inácio teve algumas dificuldades, o Quaresma foi medindo forças nos duelos individuais. É um jogador que, a jogar de costas para a baliza do adversário, é realmente um grande problema, e foi um grande problema para a equipa do Sporting. Começará
como será no futuro um grande problema para os setores defensivos das equipas às quais o Nápoles vai defrontar. Depois é um jogador que não só tem essa força angariada por si próprio naquilo que é o controlo e a ação da bola, depois é um jogador que facilmente encontra o espaço para poder chegar ao último terço e decidir. A própria finalização do primeiro golo é uma boa finalização e o próprio arranque, a aceleração para o golo acabou também por tirar os defensores do Sporting. Tanto é que no segundo golo do Nápoles há uma grande infelicidade na saída de Rui Silva e Højlund, como ponta de lança da área, também acabou por fazer o golo. Portanto, no controlo daquilo que foi o Sporting sobre o Nápoles, foi muito visível, mas um Sporting que quando teve bola, aliás, o primeiro golo do Nápoles foi no melhor momento do Sporting. O Sporting teve ali vários minutos com posse de bola e ouvia-se nas bancadas os adeptos napolitanos já irritadíssimos com a forma de jogar do Sporting, em que eu acredito que o Sporting com bola acrescentou e muito àquilo que eu estava à espera desta equipa. Muito por causa de João Simões e Ullmann, esta dupla no meio campo, muito em diagonais, em apoios e em jogar simples, a 1-2 toques, e a procura muito do espaço de Trincão. Trincão, em muitas situações, de 1 para 1, acabava por abusar daquilo que é a sua tendência de muitas vezes rodar o corredor à bola e procurar novamente o espaço, mas o Trincão foi abusando e foi tirando créditos sobre isso. Esta equipa do Nápoles, Politano para descer, vai descendo lentamente, Højlund não desce, e depois tens Kevin De Bruyne, algumas dificuldades, mesmo o Anguissa, quando está muito exposto, vai dar espaço para que o Sporting tenha bola, e tanto do lado esquerdo como do lado direito, melhor Kenda do que Catano, o Sporting depois conseguia manter a posse através dessa mobilidade. Muito importante é o trabalho do Ioannidis. Ioannidis, que é um jogador que não só se centra naquilo que é a sua função dentro da área, mas é um jogador que acaba por sair da sua área, arrasta marcações e cria tendências, porque se Ioannidis vem para esta zona, cria uma tendência de McTominay fechar em Ioannidis, abrindo espaços noutros locais do campo. Portanto, Ioannidis acaba por ser um jogador agregador para também abrir espaços para a equipa do Sporting. Na segunda parte, eu gostei da entrada do Sporting, sinceramente, mesmo na segunda parte, eu gostei da entrada do Sporting. Trincão e Catamo acabariam por sair e o Rui Borges pôs o Luís Soares e o Pote. Concordei com esta substituição. O Luís Soares é um jogador muito importante no Sporting. Acredito que se fores medir forças com Ioannidis naquela posição, Luís Soares está uns forinhos acima daquilo que é Ioannidis, e a entrada do Pote também fazia sentido nesta rotatividade do Sporting. Pote, que jogou também naquele espaçamento entre linhas atrás do ponta, acabou também para dar ao Sporting essa possibilidade de manter a posse de bola e chegar ao empate. No lado esquerdo, também aqui um ponto bastante positivo, que é o Maxi Araújo. O Maxi, que tem vindo com muitos elogios por parte dos adeptos nos últimos jogos em Nápoles, teve uma atitude inacreditável no lado esquerdo e acabou o Sporting por ganhar um penalti num momento que para mim parece-me que houve alguma justiça, e voltamos à justiça outra vez. É penalti porque é penalti, mas o volume ofensivo que o Sporting estava a trazer em casa do Nápoles, de veras positivo, e o Sporting foi coroado com o penalti em que Luís Soares acabou por marcar. E eu creio que o gol do Sporting injetou confiança à equipa do Sporting, e repara, na altura que o Sporting faz o golo, situação do empate, e naquilo que são as contas, 4 pontos seria muito positivo na Liga dos Campeões, com um jogo em casa do Nápoles. A segunda parte, também muita divisão daquilo que é o jogo, aliás, um jogo muito tático, um jogo muito agarrado, mas que ao longo da segunda parte foi abrindo espaços para que o Sporting pudesse chegar à área, mas também o próprio Nápoles. Há aqui uma situação que é o falhanço do Pote. O falhanço do Pote, para mim, poderia ter diferenciado o jogo. Para além de outras substituições, como o Alisson Santos
de Leiria para Nápoles, portanto é a brincadeira que eu gosto de fazer, de Leiria para Nápoles, é o Alisson está a ter mais minutos agora numa Liga dos Campeões, que veio mexer também um pouco no corredor à esquerda, o caso do Morita também, naquilo que era a segurança no meio campo, a dar mais minutos de competitividade ao japonês, também muito positivo, e o Debaste também para a saída do Quaresma, fisicamente debilitado, mas eu creio que o Sporting teve ali o momento de pote que poderia ter feito o 2-1, e há outro momento que o Milinkovic-Savic, que é o guarda-redes do Nápoles, que faz uma excelente defesa, eu creio que foi com a mão direita, uma excelente defesa, e o Sporting criou realmente oportunidades para fazer o golo, mas ao minuto 79, não é? Há o lance em que há o cruzamento para a área, e foi uma infelicidade ou falta de competência também por parte de Rui Silva, uma bola pingada na área, e Rui Silva, na tentativa de socar a bola, foi onde apareceu o Højlund, e naquele cabeceamento acabou por fazer o 2-1. Não quero dizer que neste jogo que o Sporting jogou como nunca e perdeu como sempre. Acho que é injusto, porque não há um acumulativo de jogos que permita dizer isso. Eu acho que o Sporting fez mesmo um bom jogo, e o futebol continua-nos a provar que às vezes jogar bem não é sinónimo de ganhar. E esta equipa italiana de António Conte é uma equipa muito cínica, e é uma equipa que em alguns momentos acabou mesmo por ter a sorte do jogo, como se diz que a sorte também se trabalha muito, mas depois chegar ao final da partida e ver aquilo que eu previa em relação ao Sporting, e depois ver o exercício final, deixou aqui um sabor amargo sobre o resultado final deste jogo. Acho que o trabalho de casa do Sporting foi muito bem feito. Eu também sou muito crítico destas competições europeias, quando a equipa portuguesa não consegue anular o adversário, porque depois com bola terá que jogar da forma como acha que deve jogar, mas a minha preocupação defensiva estará sempre na análise ao adversário. E eu sou muito crítico nesse ponto, e eu aqui tenho que felicitar e dar os meus parabéns ao Rui Borges, à equipa técnica e ao analista do adversário, porque anular uma equipa como a do Nápoles, estamos a falar de McTominay, de Kevin De Bruyne, de Lobotka, Politano, Anguissa, é realmente muito difícil o controle do jogo, e felicitar o Rui Borges por aquilo que foi o trabalho de casa feito, só que não chegou. O Sporting não conseguiu marcar mais um golo que o adversário, acabando por sofrer o segundo golo, e o Nápoles acaba por conquistar os 3 pontos. Acho que não é motivo para o Sporting ficar muito preocupado com o seu caminho na Liga dos Campeões, porque a jogar desta forma vai criando alguma sustentabilidade para que no próximo jogo esteja mais forte nessa perspectiva de ganhar a partida. Já o caso do Nápoles, cria-me aqui uma relação mais de dúvidas, porque o Sporting foi uma boa equipa, mas acabou por perder, e o Nápoles, para aquilo que eram os seus objetivos, acabou por ganhar. Portanto, fica aqui um sabor agridoce, o Sporting poderia ter feito mais em termos de resultado, acabou por perder, mas muito bons apontamentos para a gestão que foi feita e para aquilo que o jogador do Sporting fez dentro do campo, tirando então os erros individuais. Em relação à classificação, até porque a segunda jornada já está acabada, não é? O Sporting continua aqui na zona do play-off, portanto entre o 9º e o 24º, portanto o Sporting aqui com 3 pontos em 2 jogos. O caso do Benfica, infelizmente, 2 jogos, 2 derrotas, remete aqui a equipa de José Mourinho para a 33ª posição. Finalizando esta segunda jornada da Liga dos Campeões, as equipas que têm neste momento o acesso direto, apesar que temos aqui um Qarabag com 6 pontos, Bayern, Real Madrid, Paris, Inter, Arsenal, Qarabag, Dortmund e City. E se acabasse neste momento, as equipas eliminadas seriam estas equipas, contando aqui com equipas como o Leverkusen, PSV, Benfica, Ajax, Mónaco, equipas que neste momento, se ficassem nestas posições, estariam
fora da Liga dos Campeões. Na próxima jornada, só para relembrar, vamos ter um Sporting Marseille. Atenção ao Marseille, que é outra equipa mais cínica também, mas com futebol atrativo. Sporting em Alvalade vai defrontar a equipa do Marseille. Já o Benfica vai defrontar o Newcastle. E atenção que jogos da Liga dos Campeões são depois da pausa para as seleções nacionais.